Hoje nós vamos 3 versículos do capítulo 2, que são os versículos 8, 9 e 10. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Paulo continua a dar orientações sobre o culto nas igrejas de Éfeso. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Nós vamos só até aqui, porque do verso 11 até o verso 15, nós temos um texto que é um texto que vai requerer mais cautela. É aquele famoso texto que diz que a mulher aprende em silêncio com toda submissão, não é? Então, um texto muito fácil, mas então ficaria muita coisa para explicar numa noite só. Então nós vamos só até o 10 aqui, hoje, e segunda-feira a gente pega essa passagem do verso 11 até o verso 15, que sem sombra de dúvida é a passagem mais controversa de 1 a Timóteo. Nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos dê iluminação na compreensão desses 3 versículos que temos diante de nós. Ó Deus, nós sabemos que Tu inspiraste o apóstolo Paulo e que essas palavras são verdadeiras e que, embora elas foram escritas para atender uma situação específica na cidade de Éfeso, elas, contudo, contêm princípios gerais que Tu desejas para o Teu povo aqui, em todas as épocas, de todas as culturas. Por isso, nos ajuda a entender o que o apóstolo Paulo escreveu e também como isso se aplica a nós hoje, para que nós possamos, de fato, viver de acordo com Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos que nesse capítulo Paulo está dando algumas orientações a Timóteo com respeito ao culto público. No capítulo 1, ele orientou o jovem pastor sobre como enfrentar os falsos mestres que estavam disseminando uma perigosa heresia nas igrejas da cidade de Éfeso. E depois de ter feito isso, agora Paulo passa a orientar Timóteo sobre o comportamento dos cristãos no culto. Na mensagem anterior, nós vimos que Paulo fala sobre o dever de orarmos no culto público, e não somente por nós, cristãos, mas por todas as pessoas de todo tipo, de toda categoria, especialmente pelos que estão em autoridade. E a razão que Paulo apresenta é que Deus quer salvar pessoas de todos os rankings, de todos os níveis. Ele quer salvar não somente os gregos, não somente os judeus, como também os gregos, os pobres, os ricos, homens e mulheres, pessoas que estão em autoridade, enfim, pessoas de todas as classes. Deus tem os seus eleitos entre todas essas categorias humanas. Além disso, Cristo se deu também para resgatar pessoas de todas essas categorias, de forma que a igreja deve orar por todas as pessoas sem qualquer preconceito ou discriminação. E Paulo termina essa parte dizendo que esse era o ministério dele, anunciar essa verdade aos gentios, porque uma vez que Deus também, entre os gentios, tem seu povo escolhido. E agora nós vamos ver as instruções que Paulo dá quanto à participação no culto de homens e depois das mulheres. Com relação às mulheres, ele vai dar 2 instruções. Primeiro, como elas devem se vestir e, segundo, como elas devem se comportar com relação ao ensino da igreja. Hoje nós vamos ver só a parte do vestuário. Como eu disse, próxima segunda-feira nós veremos a parte do ensino. Nós vamos começar com o que Paulo fala aqui a respeito dos homens no verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o fato de que Paulo está dando orientação para um grupo específico da igreja. Ele vai dar orientações para os homens, depois ele vai dar orientação para as mulheres. E depois ele vai dar orientação para rapazes e moças, depois para idosos e idosas, ricos e pobres, viúvas, escravos e seus patrões.
Então, isso já nos ensina alguma coisa, que apesar de sermos todos irmãos em Cristo, e que todos nós somos salvos pelo mesmo Salvador, pela mesma fé, participamos do mesmo Espírito, ainda assim, é preciso enfatizar determinados ensinos e aplicações aos diferentes grupos que compõem a igreja. Senão, por que Paulo diria aos homens isso, às mulheres isso, aos jovens isso, às moças isso, às idosas isso, às viúvas isso, aos patrões dessa forma, aos escravos isso? É porque, embora nós todos estejamos unidos pelo mesmo Evangelho, contudo ele tem diferentes aplicações e diferentes ênfases dependendo da sua faixa etária, porque na mocidade as paixões e as tentações são uma, depois que a gente fica velho, muda um pouco. Se você é homem, tem algumas tentações, se você é mulher, tem algumas tentações diferentes. E assim por diante. Se você é rico, é tentado de uma forma, se você é pobre, é tentado de outra. Então, a igreja tem que prestar atenção a isso. E aqui é a base pela qual as igrejas históricas procedentes da Reforma, elas costumam se estruturar em termos de discipulado em torno de grupos ou por faixa etária ou por gênero, ou por idade ou por gênero, ou por categoria social. A escola dominical, por exemplo, ela é construída exatamente sobre isso. Nós temos classe para os jovens, temos classe para as crianças, temos classe para adultos, nós temos classes por temas de interesse para determinados grupos de pessoas e assim por diante. Porque nós temos que reconhecer isso, que embora todos nós participamos do mesmo Evangelho, somos salvos da mesma forma, o Evangelho é um só para todos, contudo as implicações do Evangelho, do discipulado, exigem que nós prestemos atenção dependendo do status em que nós estejamos, qual a categoria que nós participamos. Então essa é a primeira observação que a gente faz, não é? Porque de fato chama a atenção, por que Paulo está destacando os homens? Exatamente porque cada categoria precisa de um carinho, de uma atenção especial. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, do verso 8, é que essa orientação que ele está dando quanto à maneira dos homens orarem no culto público é decorrente do que ele disse nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, Paulo disse que nós devemos orar publicamente, não somente por nós crentes, mas por descrentes também, inclusive pelos que estão em autoridade, judeus e gentios e até inimigos da fé cristã. Ao dizer que nós devemos orar por todas as pessoas, isso inclui, inclusive, os inimigos da igreja, como Cristo disse, que nós devíamos orar, inclusive, pelos inimigos, por aqueles que nos ofendem. Só que essa orientação, ela poderia provocar desânimo ou provocar os ânimos tanto de judeus como de cristãos. Os judeus detestavam o Império Romano, eles não aceitavam a autoridade de César, se sentiam escravizados debaixo da máquina militar daquele império poderoso. Eles tinham ojeriza. A história dos judeus é marcada por rebelião após rebelião contra o poder de Roma e outros poderes que vieram antes. E os cristãos já estavam começando a sentir a hostilidade do Império Romano contra si. E chega o apóstolo Paulo e diz assim: vocês têm que orar por César, vocês têm que orar pelos comandantes militares, vocês têm que orar pelos procuradores, têm que orar pelos prefeitos das províncias, os governadores das províncias. Então, isso poderia provocar um desânimo ou acirrar os ânimos dos cristãos, do tipo assim: por que eu devo orar por essas pessoas se elas nos perseguem, se elas nos querem fazer o mal e elas estão tornando nossa vida cada vez mais difícil? A resposta de Paulo ele já deu. Deus quer salvar pessoas, inclusive de entre os gentios, inclusive de entre a casa de César, inclusive daqueles que são inimigos da fé cristã. Portanto, aí que está no verso 8, né? Quero, portanto, à luz disso, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A ira seria contra as autoridades que perseguiam a igreja, tornava a vida difícil. Paulo disse: vocês têm que orar sem ira no coração, sem mágoa contra as autoridades que estão aí, e sem contendas. Talvez uma referência às contendas dos falsos mestres que estavam causando na igreja. O que Paulo está dizendo é que ele quer que os homens orem no culto público, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda,
lembrando duas coisas aqui, com relação ao levantar de mãos. Literalmente, era assim que o judeu orava. O judeu orava levantando as mãos para o céu e os olhos também, e em pé. Essa era a forma costumeira do judeu orar. Nós temos vários exemplos disso no Antigo Testamento, de judeus orando dessa maneira. Eles ficavam em pé, levantavam as mãos para o céu e oravam a Deus. Metaforicamente, Paulo está com isso querendo dizer, uma vez que as mãos elas são usadas na Bíblia para se referir aos nossos atos, é como se Paulo dissesse assim: eu quero que vocês orem levantando mãos santas, ou seja, que as suas orações sejam acompanhadas, ou sejam apoiadas por atitudes santas, sem ira e sem animosidade, que a vida de vocês, que a conduta de vocês seja tal que vocês orem levantando mãos santas, e dessa forma Deus haverá de ouvir vocês. E com isso Paulo estabelece já uma relação de causa e efeito entre as mãos santas e a resposta de oração. O que ele quer dizer é o que a Bíblia ensina. Deus costuma atender às orações daquele que é piedoso, daquele que anda em retidão, daquele que faz a vontade dele. Mas aquele que se desvia dos caminhos de Deus, cujas mãos não são mãos santas, Deus não costuma ouvir a oração desse povo, a não ser que seja um pedido de perdão, arrependimento e quebrantamento. Mas fora isso, a Bíblia nos ensina que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o próprio Davi chegou a dizer que se eu no coração contemplar a iniquidade, Deus não me ouvirá. Há uma relação de causa e efeito entre mãos. Você pode levantar as mãos, eu não tenho dificuldade com você levantar as mãos na hora da oração, desde que elas sejam santas. Pode levantar. Você pode levantar a mão do jeito que quiser, mas se não for santa, não vai fazer a menor diferença na tua oração. Pode plantar bananeira, dar salto mortal para trás, fazer o que você quiser, não é isso que Deus vai estar vendo. Ele vai estar olhando para a santidade da sua vida. Santidade da sua vida. Então, é exatamente isso que Paulo quer que os homens façam, que eles, ao orarem, eles façam isso partindo de uma vida que seja santa, sem ira contra as autoridades estabelecidas ou contenda, um espírito faccioso de discussão, de briga, que é contrário àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, essa exortação, ela não significa que todos os homens devem orar no culto público, porque Paulo diz aqui: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso não quer dizer que todos os homens vão orar em todos os cultos da igreja, não é? Não faz sentido. O que Paulo está dizendo é que homens deveriam fazer isso. Mas, por outro lado, ele também não está dizendo que somente os homens oram nas igrejas. Algumas pessoas têm tomado essa passagem como sendo um indicativo de que o apóstolo Paulo está dizendo que a oração pública ela só pode ser feita pelos homens, uma vez que as mulheres, por conta de vários argumentos teológicos, alguns dos quais nós vamos ver segunda-feira que vem, elas estão numa posição de submissão e que orar em público daria a elas uma certa autoridade. Eu não vejo absolutamente base alguma para esse tipo de argumentação. Desde quando orar em público significa exercer autoridade sobre os irmãos ou sobre a igreja? Quando nós oramos em público, nós estamos trazendo diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias e as nossas necessidades. E nós esquecemos o precedente que Paulo estabeleceu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5, quando ele se refere à mulher que ora e que profetiza. E ali, infelizmente, né, alguns querem se livrar das implicações do que Paulo está dizendo ali, afirmando que essa permissão de Paulo, da mulher que ora e profetiza, desde que ela use o véu, aquilo ali era para pequenos grupos, mas no culto solene, a mulher não poderia fazer isso. O problema é que essa divisão entre culto solene e culto nas casas, isso é uma coisa moderna. No primeiro século, todos os cultos eram na casa, não tinha templos, não tinha local de adoração dos cristãos, todos os cultos eram nas casas. Então, é querer impor à Bíblia uma estrutura que pertence à nossa época. A gente chama isso de anacronismo. Você querer ler a Bíblia à luz de uma estrutura ou de uma cultura que é típica do cristianismo ocidental recente, não é? Depois, recente?
né? Não é tão antigo quanto o Novo Testamento. Só a partir do século IV é que os cristãos começaram a ter o direito de construir templos e capelas e catedrais, e tinham esses cultos, então, com muita gente, mas até lá os cristãos se reuniam em casas, se reuniam em catacumbas, em cavernas, onde eles podiam encontrar lugar, uma vez que o cristianismo era hostilizado e, depois de um tempo, passou a ser considerado como religião ilegal no Império Romano. Está aí as perseguições que os cristãos sofriam. Então, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:15, que ele fala da mulher que ora e profetiza, apesar de que ele diz que ela tem que fazer isso com véu, porque o véu naquela cultura significava que ela estava debaixo de autoridade, ele está implicitamente dizendo que havia mulheres que oravam e que falavam publicamente na igreja, sem que com isso desse a elas o status de presbítero, pastor ou alguém que governa ou que está em autoridade, porque Paulo é muito zeloso disso, como a gente vai ver na próxima vez. Ou seja, ele não tem restrição que a mulher participe do culto, desde que ela não assuma uma posição de governo e de autoridade espiritual sobre a igreja. Ressalvado isso, não vejo eu qualquer restrição à participação da mulher no culto, como, por exemplo, orar, ou mesmo dirigir uma palavra à igreja quando ela está debaixo da autoridade do seu pastor e a ocasião assim o requeira. Mas a ênfase de Paulo aqui, quando ele diz, eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, é porque, normalmente, regularmente, são os homens cristãos qualificados que conduzem a vida da igreja, que orientam a igreja, que são ordenados como presbíteros e pastores. Por isso, a ênfase de Paulo aqui, eu quero que os homens, que são os líderes espirituais da comunidade, quando eles orarem, eles façam isso ao levantar as mãos, como uma expressão de uma vida santa, sem ira e sem contendas. Com isso, ele não está excluindo a participação da mulher na oração e também não está dizendo que todo homem deve, em todo culto, orar. E, aliás, eu também acabei passando batido aqui dessa expressão, quero que os varões orem em todo lugar. Talvez a gente não sinta, na nossa época, o peso dessa expressão na época de Paulo. Na época de Paulo, lembra que o contexto é judaico, Paulo era judeu, e ele sempre ministrava nas comunidades judaicas antes de ir para os gentios. Para o judeu só tinha um lugar de oração, que era o templo e a sinagoga. Sinagoga aos sábados, o templo o tempo todo. 3 vezes ao dia, se você morava em Jerusalém, você podia ir ao templo nas 3 horas de oração e lá você orava a Deus. Quando Paulo diz aqui, eu quero que os homens orem em todo lugar, ele está rompendo com uma tradição fortíssima judaica, sendo ele rabino. É tão forte que no livro de Atos, capítulo 3, quando Pedro e João, os principais apóstolos àquela altura, já convertidos e já entendendo o papel da lei, nós os encontramos indo ao templo na hora da oração, porque ainda guardavam o costume judaico de orar só no templo. E é nessa ida que eles vão curar aquela pessoa com deficiência física na entrada do templo. Então, o cristianismo da igreja de Jerusalém, durante muitos anos, foi marcado por essa cultura judaica. Então, vocês podem entender o que significa, num contexto desse, Paulo dizer, eu quero que os homens orem em todo lugar. Não é no templo, não é na sinagoga, mas em todo lugar onde vocês se reunirem, ali então você tem a igreja. É muito importante que isso seja entendido, porque às vezes os nossos amigos desigrejados, eles fazem uma confusão muito grande. Eles pensam que nós, porque nós temos um templo, nós achamos que aqui é a casa de Deus e que Deus só ouve oração se for aqui, e que toda a nossa atividade se resume a isso aqui. Isso não é verdade, não é isso que o cristianismo histórico acredita. Para nós, o templo é apenas uma comodidade, é apenas um espaço adequado para atender às demandas da comunidade, do povo de Deus, que se chama Igreja Presbiteriana de Recife, ou Igreja Batista, ou Assembleia de Deus, qualquer que seja. Os templos existem para isso, mas eles não representam para nós o que o templo representava para o judeu. Então é desonesto quando os desigrejados dizem assim que nós
pensamos ou que nós consideramos as nossas igrejas como templos e que Deus tem que ser adorado em todo lugar. E quem é que negou isso? Quando em algum lugar um pastor verdadeiramente evangélico negou que nós podemos adorar Deus em casa, na praça, na praia, no acampamento, no alto do monte, embaixo do monte, em caverna, em qualquer lugar? Se nós podemos adorar Deus em qualquer lugar, por que não num templo também? Qual o problema disso? Em todo lugar onde os cristãos se reunirem, ali está o Senhor Jesus presente. O que faz uma igreja não é isso aqui, mas é quando o povo de Deus se reúne. Como, por exemplo, agora, nessa segunda-feira. Tem pessoas de diversas denominações aqui, mas aqui está a igreja. Porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, com o mesmo propósito de aprender a verdade dele, ler a sua palavra, cantar louvores. Então, a igreja de Cristo está aqui, mesmo que seja num templo presbiteriano. Essa reunião poderia estar acontecendo numa igreja batista, numa Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja evangélica. Quero que os homens orem em todo lugar. Deus não está preso a um local específico. Então, nós precisamos ter cuidado quando escutamos esse tipo de crítica que é feita a nós. Agora, a parte mais fácil, que é com relação às mulheres. Versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Essa expressão, da mesma sorte, liga essas orientações com o verso anterior. E significa simplesmente isso. Da mesma forma que Paulo queria que os homens levantassem mãos santas, sem ira e sem contenda, da mesma sorte ele quer que as mulheres, quando participem do culto, elas participem com o traje adequado. Essa conexão, né? Da mesma sorte significa isso. Ele quer uma coisa para os homens e quer também a mesma coisa para as mulheres. E aqui no caso é diferente. Como eu disse, a gente tem que prestar atenção que o foco às vezes é em alguma peculiaridade ou particularidade de um determinado grupo, embora o evangelho seja o mesmo. A possível razão para que Paulo dê essa orientação tão direta com respeito ao vestuário das mulheres já nos ajuda aqui a entender ou a analisar eu não vou chamar de desculpa, mas um argumento que é usado quando de repente, imagina a seguinte situação: uma membro da igreja usando pra que saia vem para o culto. Na minha época era a maxi, depois você lembra, veio a midi, depois a mini, depois a micro e hoje é a pra que saia, né? Então, aí vem a mocinha vestindo pra que saia para a igreja. Aí o pastor chega e diz assim: minha irmã, não é? Minha irmã, por favor, você devia prestar atenção a maneira. Eu sei que talvez a senhora não tenha tido nenhuma má intenção, talvez você não tenha nem ideia do que é que você está se provocando com isso, mas acaba provocando as pessoas. Eles dizem: pastor, o problema é nos olhos dos outros. Não já ouviu essa desculpa? O problema está no coração de quem vê. Poxa, por que eu vou me importar? O pecado está no olho do cara que está olhando para mim. Se fosse verdade, por que Paulo manda ela se vestir de maneira decente? Se o problema é no olho de quem vê, então não deveria ter nenhuma exortação na Bíblia quanto ao vestuário, porque o problema é no olho de quem vê. Bastava Jesus dizer: aquele que olhar para a mulher com intenção impura, no coração adulterou com ela. Pronto, bastava só Jesus dizer isso. Mas por que Paulo agora está pegando no pé das mulheres e dizendo: irmã, tem que se vestir com decência? É porque o problema não está só no olho de quem vê, está na falta de sabedoria de quem se veste também. Está na falta de sabedoria e modéstia de quem se veste também. Então, o problema é dos dois lados. Então, vamos tratar desse lado aqui hoje, né? Porque o outro a gente já fala direto sobre a questão da impureza, dos pensamentos e tudo mais. A razão pela qual Paulo focou aqui nessa questão pode ser encontrada no perfil das mulheres cristãs da igreja de Éfeso. Então, estudos daquela época, também do Novo Testamento e também da cultura da sociedade greco-romana, nos revelam algumas coisas que talvez nos ajudam a entender essa orientação do apóstolo Paulo. As mulheres cristãs que frequentavam igrejas na Ásia Menor, em primeiro lugar, boa parte delas eram mulheres ricas e abastadas.
mulheres de uma posição social privilegiada, financeiramente falando. De outra sorte, por que Paulo teria falado de cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, a não ser que na igreja de Éfeso tivesse mulheres que tinham condição financeira para isso? Então, temos que lembrar que na sociedade greco-romana havia mulheres de alta posição, riquíssimas, ou porque herdaram, ou porque casaram com homens ricos, ou porque fizeram sua própria fortuna. Mas havia muitas delas. E o problema é que elas eram tentadas à exibição do luxo e da riqueza. Na época que Paulo escreveu essa carta, o Império Romano e as suas províncias estavam no auge da sua opulência financeira, particularmente a província da Ásia Menor, cuja capital é Éfeso. Era uma província muito rica. Éfeso era uma cidade riquíssima, riquíssima. E em todo lugar daquela época era conhecido o gasto exagerado das mulheres romanas e gregas para se enfeitarem e realçarem a sua beleza exterior e destacar a sua sensualidade. É claro que era só naquela época, né? Os gastos que as mulheres faziam para destacar a beleza, a sensualidade e a sua aparência, a ponto de que os próprios filósofos gregos e romanos, de vez em quando, eles se pronunciavam contra a ostentação feminina. Eu vou ler aqui uma frase de um poeta chamado Juvenal. Ele escreveu livros, um livro intitulado Sátiras. Na verdade, é uma coleção de poemas dele. E no volume 6, os parágrafos 457 a 60, está na internet, vocês podem procurar depois, Juvenal diz assim: não há nada que uma mulher não se permita fazer, nada que ela considere vergonhosa, quando ela envolve seu pescoço com esmeraldas verdes e aperta pérolas em suas orelhas alongadas. Então, você acha que é novidade a mulher esticar a orelha para botar? Já tinha na época do primeiro século aqui. Aí ele termina: não há nada mais intolerável do que uma mulher rica. Não há nada mais intolerável. Quando ele fala mulher rica, é uma mulher rica e que se veste de acordo com isso, que gasta, torra, aperta o pescoço com aquelas, né, com aqueles colares justos, né? Tem que alargar a orelha para poder caber pérola. Uma só é pouco, então manda alargar a orelha para caber 5, né? E tudo mais. O Juvenal aqui detona com o luxo das mulheres daquela época. Então havia isso, havia a tentação de fato, considerando que havia essas mulheres ricas, abastadas na sociedade de Éfeso, que se converteram ao cristianismo, que se tornaram cristãs, elas tinham que lutar contra essa tentação de viver como elas viviam antes, na ostentação, no luxo e em trajes que realçavam a sua sensualidade. Algumas dessas mulheres, elas tinham vindo do contexto de imoralidade relacionado com o culto a Diana dos Efésios. Precisamos lembrar que muitos desses cultos pagãos na sociedade greco-romana, eles estavam muito relacionados ao que se chama de prostituição cultual. Uma vez que esses ritos, eles eram organizados em torno da fecundação da terra e das estações do ano, então, eles simbolizavam o período de chuva e fertilização da terra com relações sexuais dos adoradores com as sacerdotisas. Então, para simbolizar a fecundação da terra, os adoradores poderiam se deitar com as sacerdotisas. Dependendo do templo, haveria câmaras onde essa prostituição cultural poderia acontecer. Então, não pode haver dúvida que muitas dessas mulheres envolvidas nesse tipo de vida, ex-sacerdotisas de Diana, vocês têm que lembrar lá no livro de Atos, que a pregação de Paulo em Éfeso fez com que muitos abandonassem o culto de Diana, a ponto de causar uma crise no sindicato dos santeiros, porque ninguém estava vendendo mais estátua de Diana, né? Fizeram um protesto lá, porque Paulo estava roubando o negócio deles, queimaram livros em praça pública. Tinha muita gente que veio desse passado que se converteu pela pregação do Evangelho. Mas a gente sabe como é. A conversão, uma obra poderosa de Deus, mas a santificação, a mudança de vida é algo que ocorre paulatinamente,
É algo que é progressivo e vai durar a vida toda. Então isso aqui é uma igreja nova, não é uma igreja de 300 anos de idade, 150 anos de idade, devia ter nem 10 anos, talvez, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, né? Então, era uma igreja de recém-convertidos. Então, muitas dessas mulheres certamente se sentiriam tentadas a viver, ou se portar, ou se trajar como elas trajavam antes na sua vida sem Deus. E muitas eram bem educadas, benfeitoras de muitos, líderes da sociedade romana imperial, acostumada a comandar sua casa, seus negócios. Essas são as informações que a gente tem de escritores greco-romanos, como, por exemplo, Juvenal e tantos outros que historiam a sociedade daquela época. Lembremos que muitas mulheres assim se converteram mediante a pregação de Paulo em outros lugares. Nós lemos lá em Atos 16:15 que Paulo foi pregar em Filipos e ali uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela era uma comerciante. Púrpura era uma coisa, era como se hoje, não é que ela fosse hoje representante da Avon, mas ela seria representante de uma, eu não conheço as marcas, né? Uma marca caríssima, porque púrpura era um tecido caríssimo. A púrpura era feita com a tinta de um molusco raro, que era encontrado na costa do Mediterrâneo. Então era um tecido caríssimo. E Lídia, portanto, deveria ser uma mulher de posses, uma mulher de iniciativa, uma comerciante. E foi na casa dela que começa a igreja de Filipos. Era uma mulher poderosa, né? Não quero usar o termo empoderada para não fazer conexões aqui. Mas é uma mulher, né, poderosa, por assim dizer. Lá em Atos, capítulo 17, verso 4, olha o que é que nós lemos quando Paulo foi pregar na cidade de Tessalônica, e ali a palavra de Deus cresceu. Atos 17, verso 4, alguns foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres da sociedade de Tessalônica, distintas, né? Mulheres nobres, mulheres que eram conhecidas na cidade, elas se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Aí mesmo nesse capítulo 17, no verso 12, agora quando Paulo vai a Bereia pregar o evangelho, diz lá o verso 12, muitos creram, mulheres gregas de alta posição, ocupando lugar na política, na economia, na própria sociedade, frequentando a revista Caras daquela época. Então, mulheres distintas da alta sociedade se converteram com a pregação do Evangelho. Então, você pode entender agora a preocupação de Paulo aqui, quando ele diz a Timóteo, Timóteo, diz às mulheres da igreja de Éfeso que elas prestem atenção na maneira como elas se vestem. Porque eram mulheres ricas, poderosas, que tinham um passado sensual, que tinham recursos para se embelezar. Há uma série de coisas aqui. E nós vamos tratar disso mais adiante. É bem possível que esses falsos mestres, que Paulo já denunciou no capítulo 1, e que nós vimos no início dessa série, eles estavam querendo ganhar influência sobre estas mulheres e assim minar a autoridade do apóstolo Paulo, estimulando essas mulheres a buscar papéis de liderança. Isso explicaria porque que Paulo, na carta aos Efésios, ele fica dizendo o tempo todo para as mulheres, vocês não podem assumir liderança, Por que essa ênfase? Senão porque esses falsos mestres estavam exatamente querendo ganhar o controle dessas mulheres fortes da igreja e da sociedade, e para daí ganhar o controle da igreja também. Falavam contra o casamento, contra a criação de filhos, isso tudo nós vamos ver adiante. Então, diante disso, como é que Paulo quer que as mulheres se portem no culto? Vamos agora para o nosso texto. Ele diz aí no verso 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. A palavra ataviar, que significa se enfeitar, é a nossa conhecida palavra cosmel no grego, de onde vem a palavra cosmético, com a qual todas as mulheres estão familiarizadas, não é? Então, a sua palavra, o cosmético, vem da palavra grega cosmel, que significa se enfeitar e se embelezar. Paulo não está proibindo que a mulher faça isso, que ela use cosméticos, que ela se atavie, que ela se embeleze, mas que Paulo diz assim, que ela faça isso em traje decente. Decência
é um conceito que pode variar de cultura para cultura. Fica difícil a gente estabelecer qual o tamanho da saia, a partir do qual menor do que aquilo seria indecente, porque isso vai variar de cultura para cultura. Mas eu creio que um bom princípio é o princípio da provocação. A partir do momento em que a mulher se veste de maneira a provocar, chamar atenção para si, para o seu exterior, estou falando de mulheres cristãs, estou falando de mulheres cristãs, não é que elas desvalorizam isso, mas é que Paulo está dizendo aqui que ela tem que se ataviar com boas obras. A ênfase que a Bíblia dá para as mulheres é que o foco delas deve ser muito mais o comportamento, o interior, do que a beleza exterior. Não quer dizer que não possa, mas quer dizer que não é o foco. Não deve fazer isso. Apesar de que eu sei que boa parte das mulheres que frequentam as igrejas, elas gastam muito mais tempo diante do espelho domingo do que manhã, do que orando pelo pastor e pelo sermão. Né? Se eu estiver mentindo, alguém pode desmentir aqui. Mas, na maioria das vezes, as mulheres vão gastar muito mais tempo diante do espelho. E às vezes, eu estou falando das mulheres, mas tem homem também, né? Tem homem também que vai nessa mesmo jeitinho. Mas o foco, por enquanto, aqui é as mulheres. Então, elas podem se ataviar, cosmético, né? Elas podem se ataviar. Mas elas façam isso com modéstia e bom senso. Boa parte da ética bíblica se resume nessa palavra aqui, bom senso. É uma questão de prudência, questão de bom senso. Mulher tem que ter bom senso para saber o que ela vai usar. Mesma coisa o homem. Se ela está numa cultura onde determinadas posturas ou espaços do corpo feminino provocam os homens, então ela usa de bom senso. Ela não se expõe. Ela não precisa se expor. Como eu disse, ética, em grande parte, é uma questão de bom senso. Você vê gente vestida na igreja que é simplesmente falta de... é sem noção. Eu diria assim, é sem noção. Ela não tem ideia do que ela está fazendo. Os irmãozinhos já estão orando a Deus para ter a mente pura. Ela entra e os irmãos orando, cega teu servo, Senhor, cega teu servo. É sem noção. Ela tem que ter modéstia e bom senso. Aí Paulo ele destaca 3 itens do vestuário e do traje feminino, que são os 3 mais importantes, que é a cabeleira, as pérolas e o vestuário. Olha o que ele diz aqui. Elas deveriam evitar os abusos em 3 enfeites principais. Primeiro, ele diz, não com cabeleira frisada e com ouro. Eu vou ler aqui o que é que Juvenal escreveu. Hoje é o dia de Juvenal, né? Hoje aqui eu vou ler o que é que Juvenal escreveu sobre o lucrativo negócio do cabeleireiro daquela época. Ele disse assim, tão importante é o negócio do embelezamento, tão numerosos são os níveis dos cabelos e os andares empilhados sobre o outro na cabeça. Volume 4 da Sátira. Ele diz assim, as mulheres empilhavam um andar em cima do outro aqui, né? Isso tudo era guardado, ou mantido unido com fios de ouro, daqui a referência, né? Não com cabeleira frisada, frisos e ouro prendendo vários andares de cabelo para cima, né? Clemente de Alexandria, o pai da igreja, ele comenta que as mulheres nem sequer tocam suas próprias cabeças por medo de despentear seus cabelos e que a hora de dormir era um pesadelo para elas, com medo de estragar os penteados durante a noite. E outros escritores como Sêneca, Crisóstomo, Epíteto, Plínio e Tácito também escreveram sobre esse negócio de fazer cabelo das mulheres no primeiro século na sociedade greco-romana. Mas era uma coqueluche. Elas gastavam rios e rios de dinheiro, não dormia de noite, não ia dormir com medo de derrubar um andar daquele ali. Então, por isso Paulo diz aqui, não com cabeleira frisada e com ouro. Seria, da perspectiva do apóstolo Paulo, seria um abuso, né? Seria um absurdo, um gasto desnecessário, uma exibição e uma ostentação que cabe para a sociedade mundana, mas não para a mulher que professa ser piedosa, santa e quer andar diante de Deus.
Segunda coisa que ele diz aqui é que não com pérolas, e ao falar pérolas, ele está se referindo a colares, brincos e braceletes, que são geralmente os 3 lugares onde se usa pérolas. Plutarco, um famoso escritor grego, ele disse também: não é ouro ou pedras preciosas ou escarlata que torna a mulher decorosa, mas qualquer coisa que a invista com algo que confira dignidade, bom comportamento e modéstia. Ele nem cristão era, mas ele já diz aqui, olha, ele sabe, não é, que não são as pérolas e todos esses enfeites que vão conferir à mulher a dignidade que ela merece. Isso aqui é uma citação do livro de Plutarco, A Moralia. E, finalmente, não com vestuário dispendioso, tecidos caríssimos, bordados a ouro, de púrpura importada, rios e rios de dinheiro eram gastos pelas mulheres no embelezamento, na aparência e tudo mais. Paulo diz que elas deveriam se adornar, início do verso 10, com boas obras. É a mesma palavra, adornar aqui, cosmel. Então você vai se enfeitar, minha irmã, se enfeite com boas obras. Aí você vai ficar muito bonita. Boas obras é o enfeite principal da mulher cristã. Quando ele fala boas obras, não é somente caridade, atenção para com os pobres, mas uma vida santa, uma vida reta, uma vida de serviço, uma vida de piedade, uma vida de oração. É isso que enfeita a mulher cristã. Aqui é importante dizer que Paulo não está proibindo que a mulher se embeleze. Ele não está proibindo isso. Aliás, na Bíblia, nós temos, está muito claro que não é uma proibição absoluta. Como é que a noiva de Cristo, que é a igreja, é descrita na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Ela está ataviada, ela tem uma coroa na cabeça, ela está cheia de joias, ela está cheia daqueles vestidos caros. É assim que a Bíblia se refere à igreja, à esposa de Cristo. Então a Bíblia não é contra isso, a Bíblia é contra a mulher focar o exterior, ela provocar, ela ostentar através do traje, através do enfeite, através do vestuário. Isso não convém à mulher cristã. Isso não quer dizer que ela não possa ser bonita. Ela pode usar maquiagem, ela pode fazer o cabelo, ela pode usar joias com discrição, modéstia e bom senso. Porque esse não pode ser o foco da mulher. Quando a mulher enfoca isso, ela pode parecer bonita, vai chover de namorado assim. Mas é conteúdo, substância, não tem nada. Essas coisas podem ser boas no início do casamento. Mas eu vou dizer para você que não vai ser isso aí que vai sustentar um casamento durante 40 anos. Não vai ser. Não é a beleza exterior que vai sustentar o casamento durante 40 anos. Mas boas obras como a vestimenta do coração e do comportamento da mulher. Aqui, dessa forma, elas poderiam participar de maneira eficaz e significativa no culto público, muito embora isso aqui, o contexto é culto público, muito embora isso aqui, é claro, tenha implicações para qualquer andar da nossa vida, qualquer momento da nossa vida. Deixe-me trazer algumas aplicações aqui para nós, algumas conclusões desses 3 versículos tão preciosos. O primeiro deles é que nós devemos sempre interceder pelas autoridades nas nossas orações públicas, quando reunidos em igreja, ainda que as autoridades sejam injustas e corruptas. Ainda que sejam, de esquerda, de direita, qualquer que seja a autoridade, é dever da igreja interceder por ela. Pedir que Deus abençoe, pedir que Deus livre do mal, pedir que Deus converta, que Deus trate o coração, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso inclui dirigentes, isso inclui pessoas que estão em autoridade. Segunda conclusão que nós podemos tirar daqui é que as mulheres não devem ser impedidas de orar no culto público. Não há fundamento bíblico para isso. Nós já vimos que a única restrição, e vou voltar a esse assunto, a única restrição à participação delas é que elas assumam o governo espiritual da igreja. Terceira coisa, a Bíblia, eu vou gostar desse ponto aqui, a Bíblia não prescreve uma única postura física para a oração pública, mas permite posturas condizentes com a oração. Você tem exemplo na Bíblia de gente orando ajoelhado, em pé ou sentado. Você tem exemplo de gente orando, olhando para o céu, com olhos abertos, mãos levantadas ao alto,
Não tem nenhuma postura que seja santificada na Bíblia com relação à oração. A sua oração não vai ser mais ouvida se você olhar de joelhos. A postura física não está entre as condições que Deus estabeleceu para escutar a sua oração. Entretanto, a postura é boa, porque ela condiz com o nosso estado de espírito. Se eu estou quebrantado, humilhado diante de Deus, eu naturalmente vou me ajoelhar diante dele. Se eu estou cheio de alegria, de espanto, de admiração diante de Deus, por que eu não posso levantar minhas mãos e os olhos ao alto para Deus? Se eu quero clamar a Deus, se eu estou aflito, por que eu não posso fazer isso? Então a postura física, ela não é mandada na Bíblia, ela não é obrigada na Bíblia, mas ela meio que segue o estado espiritual em que a gente se encontra e o tipo de oração que a gente quer oferecer a Deus. Então você pode orar em qualquer forma, de qualquer postura. Contudo, uma vez que o culto é uma espécie de coreografia, Calvino chama isso, inclusive, do teatro de Deus, é um livro, inclusive, desenvolvido pelo Michael Horton, é o teatro divino. O culto é uma coreografia em que nós nos levantamos juntos, sentamos juntos, lemos juntos, cantamos juntos. Por isso as igrejas, elas costumam ter uma certa cultura, um certo padrão de comportamento no que diz respeito à postura física. Tem igrejas onde já é natural, é um costume, elas não levantam mão, ou não oram de joelhos. E nós não devíamos ver nenhum mal nisso, porque há outras igrejas que oram com a mão levantada para o céu, oram de joelhos. A Bíblia não diz que um está certo e que o outro está errado, mas as comunidades, porque é uma coreografia o culto, para que haja unidade e faça sentido, expresse unidade, então elas geralmente têm costumes assim. Eu estou acostumado a pregar em Assembleia de Deus, eu gosto, porque a turma, ei pastor, vai, prega pastor, aleluia, glória, eu acho muito bom, eu fico bem entusiasmado quando eu estou pregando em Assembleia de Deus, e gosto de pregar aqui quando dá para ouvir até uma mosca voando. Que maravilha! Então, nós não devíamos julgar a espiritualidade de outras igrejas, porque elas diferem de nós com relação a essa questão de postura física, porque o que define a espiritualidade de um culto não são estas coisas, mas são mãos santas sem ira e sem contenda, e mulheres ataviadas com boas obras e não com vestuário dispendioso e provocante no meio do culto. É isso que vai definir realmente a espiritualidade de um culto. Da mesma forma, a Bíblia não ensina que determinados lugares são mais apropriados e mais eficazes para a oração. Quero que os homens orem em todo lugar. Por que o alto do monte é mais santo do que embaixo do monte? Por que eu vou ter que subir no monte para orar? Onde está na Bíblia isso, que Deus vai atender minha oração se eu subir no monte? Ou se eu for lá para Jerusalém colocar o meu pedido de oração lá no Muro das Lamentações? Onde está isso? Quero que os homens orem em todo lugar. A eficácia da oração não está ligada a qualquer espaço geográfico ou postura física, mas está ligada à fé e à dependência de Deus e à mediação de Jesus Cristo. Estas são as coisas que tornam a oração agradável diante de Deus. E por último, as mulheres cristãs deveriam zelar pela maneira como se vestem e se enfeitam, particularmente no culto. Irmã, venha bonita. Aliás, se você é crente, você já é bonita. Pode ter certeza. Não é isso? É a mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Você já é. Não faz mal que você realce a sua beleza e tudo mais, mas tenha modéstia, bom senso. Tenha sabedoria. Não dê trabalho para os homens. Não dê. A gente tem um maior trabalho para ficar com a mente pura, pensar naquilo que é agradável, e você vem e estraga tudo. Então, cuidado. Por favor, pensa nos irmãos. Pensa na igreja, tá certo? Pensa na igreja e resolva diante de Deus que você quer se ataviar de boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Amém?